momento. É a nossa oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu dei para essa pregação nessa noite é a segurança da salvação. E baseado nesse tema, meus irmãos, o meu propósito nessa noite é demonstrar pelas Sagradas Escrituras que aqueles que realmente foram salvos pela fé em Cristo Jesus não correm o risco de perder essa salvação. O crente genuíno, em outras palavras, o crente genuíno não perde a sua salvação. Esse é um tema que gera muita controvérsia entre os crentes e gera muito debate e até atritos. Porque a maioria da igreja em si, da igreja no Brasil e talvez no mundo, não enxergam essa doutrina como nós enxergamos, como uma doutrina bíblica, poderosa e eficaz. Geralmente, essa descrença vem pelo fato de que muitos entendem que a salvação se dá pela fé e pelas obras. Mas nós vamos perceber pelas Sagradas Escrituras que as coisas não funcionam assim. Olha o que vamos ler lá do versículo 22 até o 20, do versículo 25 até o versículo 29, para a gente poder contextualizar. Olha o que diz lá. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Irmãos, vamos fazer uma pequena introdução numa carta geral do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é um evangelho que tem, em toda a sua estrutura, ele tem uma preocupação peculiar, que é demonstrar a natureza do Filho de Deus e a sua missão como Messias prometido no Antigo Testamento. Então, se nós pudermos pegar todo o Evangelho de João e comprimido em uma frase, nós poderíamos dizer que ele tem o propósito de demonstrar a natureza de quem é Jesus e a sua missão como Messias Salvador. E algo que deve nos chamar a atenção aqui é a frequente oposição feita por Israel ao Filho de Deus. A missão de Jesus é realizada debaixo de muita oposição. Essa oposição começa no capítulo 5 e se estende até o capítulo 12. Algo muito comum no Evangelho de João é que Jesus Cristo, a partir do versículo 5 do capítulo 5 até o capítulo 12, algo ali é corriqueiro, acontece de maneira repetitiva. Jesus Cristo, pelo seu testemunho e pela operação de milagres, dá evidências de que ele é o Messias enviado por Deus. E logo em seguida, geralmente, essas manifestações de milagres e testemunho é seguida de uma oposição do povo judeu, da sua maioria, da liderança judaica. Eles fazem uma oposição em face dos milagres e do testemunho de Cristo. Isso acontece do capítulo 5 até o capítulo 12. Só que uma coisa que é interessante, que mesmo em face dessa oposição a Cristo, Jesus, ele não fica admirado com isso. Ele não se sente surpreendido com a atitude desse povo. Mesmo em face da oposição, ele diz algo muito interessante lá no versículo 26 aí do capítulo 10. Notem, no capítulo 9, ele havia feito algo que não havia sido feito ainda na história de Israel. A cura de um cego.
O cego de nascença foi curado. E depois dessa cura, o povo, os judeus, a liderança judaica começa a interrogar esse jovem, os pais desse jovem, querendo entender quem o fez e queriam, porque foi feito no sábado, se opor a Jesus Cristo. E no discurso dele, no capítulo 10 do Bom Pastor, aí no versículo 26, nós percebemos que Jesus não se sente admirado com isso. Olha o que ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha que coisa interessante. Talvez Jesus poderia dizer assim: olha, sabe por que vocês não são minhas ovelhas? Porque vocês não creem. Só que não é isso que ele diz. Ele diz: sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são ovelhas. Os irmãos entenderam? É o contrário. Jesus poderia dizer: olha, sabe por que vocês não se tornam ovelha? Porque vocês não creem. Só que Jesus não diz isso. Jesus diz o contrário. Olha, sabe a razão de vocês não crerem? É porque vocês não são ovelhas. Vocês não são eleitas por Deus. E quando a gente chega aqui no versículo 28 e 29, nós podemos contemplar o modo em que Jesus, o bom pastor, lida com o seu rebanho, isto é, garantir a segurança das suas ovelhas. Veja, estamos vendo uma oposição, Jesus não se admira com isso, e no versículo 27 ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, demonstrando que aqueles que são escolhidos por Deus respondem positivamente ao chamado mediante o Evangelho de Jesus. E a gente vendo aqui no capítulo 10, que tem o tema do bom pastor, nós podemos ver qual é o trato que Jesus tem com as suas ovelhas. Como é que Jesus, como bom pastor, ele guia, ele dá a vida e ele assegura as suas ovelhas. Diante disso, irmãos, eu quero destacar 3 pontos que irão nortear a nossa mensagem. O primeiro ponto é: a segurança da salvação está baseada no sacrifício de Cristo. Segundo ponto, a segurança da salvação está baseada no poder de Deus. Estou fazendo um pequeno resumo. E o terceiro ponto, a segurança da salvação está baseada na eleição de Deus. Então, dito isso, vamos ao ponto 1. Olha o que diz no ponto 1, o tema que eu coloquei. A segurança da salvação está baseada no sacrifício de Cristo. A segurança da salvação é real pelo fato de Cristo transmitir vida eterna às suas ovelhas. Veja o versículo 28. Dou-lhes a vida eterna. Essa vida que Jesus transmite às suas ovelhas só é possível por causa do seu sacrifício substitutivo. Então nós percebemos como é que Jesus doa a vida eterna às suas ovelhas. Como é que Jesus transmite a sua salvação às suas ovelhas. Ainda no capítulo 10, no versículo 15, diz assim: assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então nós percebemos aqui que a maneira como Jesus doa a vida às suas ovelhas é se entregando, fazendo um sacrifício substitutivo. Jesus Cristo substitui o seu povo na cruz. E é interessante nós notarmos, irmãos, que quando Cristo realiza a sua obra na cruz, ele opera, mediante a cruz, ele faz um cancelamento da nossa culpa, retirando toda a culpa, e retirando essa culpa, ele tira também as consequências dela, que é essa condenação, e nos imputa a sua justiça. A justiça que Jesus nos imputa é uma justiça perfeita, é uma justiça sem defeito. Deus não poderia nos aceitar se não tivéssemos uma justiça perfeita. E as Escrituras demonstram em várias passagens que nós não temos justiça própria. Nós devemos receber justiça de outro, a justiça de Cristo.
E essa justiça é uma justiça perfeita. É uma justiça que não é a justiça de alguém que não tem mácula. A justiça de alguém que não tem mancha, que não tem ruga. É a justiça de um cordeiro que, quando veio ao mundo, obedeceu plenamente a palavra de Deus. Ele é alguém que tem mérito. Ele é alguém que é justo diante de Deus. E essa justiça perfeita ele imputa sobre aquele que crê. E por essa justiça dada ao crente, logo aqui no versículo 28, ele diz, olha, e lhes dou a vida eterna, como? Mediante um sacrifício substitutivo. E aí, olha o que ele diz depois. E nunca hão de perecer. Na cruz, Cristo paga por toda a culpa que está sobre as suas ovelhas. E também imputa justiça perfeita sobre elas. Os crentes receberam uma sentença que é irrevogável. O cancelamento da culpa é irrevogável da parte de Deus. Notem que o próprio versículo 28, nunca hão de perecer, ou seja, os crentes não correm risco de sofrer a ira de Deus na condenação do inferno. O que Deus exige de mim e de você é uma justiça perfeita, que nós não podemos adquirir. Mas Ele envia o seu Filho, que adquire essa justiça e imputa na sua conta. Essa justiça é uma justiça perfeita. E ela sendo perfeita, ela é também irrevogável na sua vida. Portanto, o crente não corre esse risco. Eu sei que, ao dizer isso, muitas perguntas já surgem na nossa mente. Muitas perguntas surgem. Nós estamos acostumados a ouvir que um crente corre o risco de perecer no inferno. Mas nós estamos vendo nesse versículo que isso aqui é algo que não é possível. Um verdadeiro crente, alguém que creu no Evangelho, que compreendeu sua natureza pecaminosa, que se arrependeu, confessou os seus pecados e confiou em Cristo, essa pessoa está segura nas mãos de Deus, porque a justiça que ele recebeu é uma justiça perfeita. Infelizmente, a maior parte da cristandade no Brasil e talvez no mundo não crê nessa preciosa segurança que Deus concede aos crentes. Talvez o maior contribuinte para a descrença de uma doutrina tão clara na Bíblia seja o fato do falso ensino de que alguém alcance a vida eterna e seja necessário fé unida a boas obras. Muitas pessoas entendem que o resultado de uma verdadeira salvação se dá pelo ato de crer em Jesus e praticar boas obras. Eu conheço muitas pessoas em que eu pergunto a elas assim, como é que alguém pode ser salvo? Ela diz, crendo em Jesus. E eu faço uma pergunta provocativa, é só isso? Aí ela diz, não, você tem que fazer mais algumas coisas. Essa é a mentalidade que o nosso coração humano, pecaminoso, tem por nossa própria natureza. Nós achamos que podemos contribuir com Deus para que nós sejamos salvos. Nós achamos que por sermos pessoas agradáveis, obedecendo, nós achamos que podemos contribuir com a nossa salvação. E nós vamos perceber no decorrer da mensagem que as boas obras, ela é resultado da salvação e não uma moeda de troca para a salvação. Olha o que Gálatas capítulo 2, versículo 16 na parte A vai dizer. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Portanto, o papel das obras na vida do crente tem um outro propósito. Todavia, não tem como intenção cooperar para a sua salvação. Alguém só pode ser salvo mediante a fé no Filho de Deus, recebendo essa justiça que é uma justiça perfeita.
Vamos avançar mais um pouquinho no ponto 2. Olha o que o ponto 2 vai dizer. A segurança da salvação está baseada no poder de Deus. Acho que a minha garganta está querendo inflamar. Olha aí o que vai dizer. A segurança da salvação é real, pois está intimamente ligada ao poder de Deus. Veja o que Jesus diz a respeito dele e do Pai no versículo 28 e 29. Olha o que ele diz aí, ó. Na parte B. E ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29, parte B. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Perceba que Jesus repete 2 vezes o termo mão, se referindo a si mesmo e ao Pai. O termo mão pode ser interpretado como o poder de Deus operando na vida de suas ovelhas. Isso significa que Deus dispõe do seu poder para preservar os crentes em seus caminhos, livrando-os de se afastarem dele. Então, uma razão pela qual irmãos, eu estou me referindo a alguém que é genuinamente converso a Deus. Eu não estou me referindo a qualquer pessoa que verbalmente professa crer em Cristo, mas alguém que teve a sua vida transformada pelo Evangelho. É dessas pessoas que nós estamos nos referindo aqui nessa noite. É importante lembrar que dizer que os crentes não perdem sua salvação também implica dizer que os crentes irão perseverar no caminho da cruz até o final de suas vidas. Dizer que um crente está seguro e que ele não perece também implica dizer que ele, mediante o poder de Deus, irá perseverar até o final. O poder de Deus para preservar os seus santos pode ser visto na nova aliança. Nós podemos ver o poder de Deus atuando na nova aliança que Deus faz com aqueles que creem no Evangelho. Abram junto comigo, irmãos, Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Olha o que diz lá. O contexto aqui é Jeremias recebendo profecias da parte de Deus em face do ataque babilônio que Jerusalém iria sofrer. Jerusalém estava prestes a ser invadida pelos babilônicos e ser destruída. E nisso Deus afirma a Jeremias uma promessa que se cumprirá no futuro sobre Israel. Olha o que diz. Olha o que diz o versículo 40. E farei com eles uma aliança. Olha o conceito aí, olha o elemento. Uma aliança eterna. De não me desviar de lhes fazer o bem. E porei o meu temor nos seus corações. Para quê? Para que nunca se apartem de mim. Olha que interessante, nessa perícope, Deus faz promessas a Jeremias em face da destruição babilônica sobre Jerusalém. A promessa é de um novo concerto com todo Israel no futuro. Esse concerto, que também pode ser chamado de nova aliança, envolve o compromisso de Deus, um compromisso que Deus faz com seu povo ao imprimir a sua lei no coração de Israel, visto que Israel tem um currículo marcado pela desobediência e abandono da lei de Deus. Quando nós abrimos o Antigo Testamento, nós vemos o currículo de Israel.
Um currículo marcado pela apostasia, pelo abandono da fé, mesmo aquele povo tendo a lei escrita nas tábuas de pedra, aquele povo não foi capaz de obedecer a Deus e de servi-lo fielmente. A nova aliança, a demanda continua a mesma na nova aliança: amar e obedecer a Deus. Contudo, Deus se compromete em dar a esse povo um novo coração, um coração apto, um coração capacitado a obedecê-lo, mediante a habitação do Espírito Santo. Por si mesmo, Israel é incapaz de amar a Deus e obedecer os seus preceitos. Portanto, Deus, por seu grande poder, no novo concerto, incutirá a lei no coração dos judeus, para que eles nunca mais o abandonem. Essa aqui é uma promessa feita, uma promessa escatológica, que se cumprirá na vida dos judeus no futuro. Todavia, irmãos, o conceito de nova aliança não é só para os judeus. Se cumprirá neles no futuro. Mas no presente, a igreja participa da nova aliança. Todos aqueles que creem no Evangelho de Cristo entram para a nova aliança. O Evangelho, vejam bem, o Evangelho não é a nova aliança. O Evangelho é a porta de entrada para a nova aliança. Quando você crê no Evangelho, você começa a ser participante da nova aliança. Deus dá àqueles que creem um novo coração. Dá a eles a graça e o poder de amarem a Deus e de perseverar com Ele. Olha aqui o conceito aqui no versículo 40. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. É por essa razão, meus irmãos, que mesmo nós, em face da tribulação, da angústia, da oposição, sofrimento, mesmo em face de tantos temores, nós perseveramos. Mesmo em face de agonias, coisas que nos causam até mesmo pânico, e ainda assim, a graça de Deus, o novo coração que Ele nos deu, não nos deixa abandoná-lo. Nós continuamos amando Ele, mesmo aos trancos e barrancos. Nós continuamos amando a Deus porque Ele empreendeu o seu poder para nos preservar nesse caminho. Sabe por que você persevera? Porque Deus persevera com você. O mesmo Deus que dispôs poder, sabedoria, misericórdia para te salvar, adivinha, como o pastor Henrique costuma dizer, adivinha, Ele também dispôs poder, graça, misericórdia para te preservar nessa salvação. Você só persevera porque Deus persevera com você. Nós vemos também o poder de Deus. Deus também empreender o seu poder em outras facetas da vida, não somente no conceito da nova aliança. Os irmãos, por gentileza, abram junto comigo Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Romanos 8, 35 ao 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Pule o 36, vamos ao 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem principados, nem potestades, nem o presente, olha que interessante, nem o porvir. O que é o porvir aqui? Nem o futuro. Paulo está dizendo que nem as coisas que ocorrerão no futuro. O que pode ser aqui no futuro? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo que nem isso, no 39, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura, preste bem atenção, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os irmãos notaram em Romanos, aqui tem várias facetas da vida do homem, profundidade, altura, espaço, tempo, todas essas coisas não nos pode separar do amor de Deus. O poder de Deus, unido ao seu amor, nos faz seguros. A razão pela qual eu e você perseveramos em obedecer a Deus não repousa no fato de haver alguma coisa boa em nós, não porque somos resilientes, fortes, inteligentes ou sábios. Quantos de nós aqui presentes se viram sem forças e sob muitas lágrimas durante a noite? Contudo, ao amanhecer, tiveram as suas forças renovadas e, como crianças que caem de bicicleta, logo se levantam e tornam a tentar montar sobre a bicicleta novamente? A razão pela qual fizeram isso repousa no fato de Deus, pelo seu glorioso poder, ter incutido a sua lei em vossos corações. É por essa razão que um crente genuíno, mesmo em face de sofrimento, mesmo em face da morte, está assegurado nas mãos de Deus. É Deus que está comprometido com ele. Uma doutrina como essa deve nos imprimir segurança, deve trazer consolo. Tenho certeza que muitos dos que estão presentes assim como eu, passaram por lutas em face de pecados que parecia que a qualquer momento nós íamos cair. E mesmo caindo, nos sentimos sem forças. E quando pensamos que, olha, eu vou desistir desse negócio de ser crente, no outro dia, estar com os joelhos dobrados, porque a graça de Deus abunda sobre aqueles que creem, de modo a fazê-los perseverar. Eu me lembro de uma situação em Minas, situação muito ruim, de confusão, que me causou muita tristeza. Eu me lembro que logo depois desse acontecimento, eu indo para o trabalho, eu pensei assim, eu vou desistir desse negócio de ser crente. Eu vou abandonar, vou parar com esse negócio de estudar Bíblia, eu vou parar com esse negócio porque eu estou falhando, eu estou fracassando. Adivinha onde eu estava no outro dia? De joelho, rogando a Deus que tivesse compaixão de mim. Havia alguma coisa no Marcelo que fez com que ele perseverasse? Por ele mesmo, pela força do seu braço? Não. O comprometimento de Deus com todos aqueles que creem em Cristo. No ponto 3, irmãos, diz assim o ponto 3. A segurança da salvação está baseada na eleição de Deus. A segurança da salvação é real, pois foi o próprio Deus quem elegeu aqueles que seriam salvos. Olha o versículo 29, junto comigo. Meu Pai que mas deu. Talvez em outra versão deve estar assim, e o meu Pai que me deu, ou que as me deu. Mas a minha tradução está assim, meu Pai que mas deu.
Isso significa que Deus, antes mesmo de criar o mundo, já havia escolhido aqueles que seriam salvos. Efésios 1, do versículo 4 ao 5. Não vou abrir com os irmãos porque o meu tempo é limitado. Os irmãos depois podem conferir. Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 5. E comentando esse versículo, notem o que essa escolha não foi baseada em um conhecimento do futuro. Deus não previu quem creria nele e assim o escolheu. O termo no versículo 5, segundo o beneplácito da sua vontade. Então o texto em Efésios 1,4 está dizendo que a eleição, ela não se dá por Deus olhar no futuro e perceber lá, por exemplo, que o irmão Fernando iria perseverar até o final e elegeu. Não, o Fernando, eu estou olhando aqui, ele vai perseverar até o final, eleito. Não. Segundo o conselho, o beneplácito, segundo o querer de Deus, ele escolheu um povo para ele. A razão pela qual, o motivo pela qual Deus elege é o beneplácito, a sua vontade, não é olhando para o futuro. Isso implica que foi o próprio Deus que, de acordo com a sua vontade, escolheu um povo para lhe pertencer. Notem agora, irmãos, que algo aqui vai ser interessante na eleição, é que dentro da eleição também carrega um aspecto de condução. O Pai elege, e aqueles que o Pai elege, ele os leva até o Filho. Olha lá. É interessante notarmos que os eleitos de Deus, em um determinado momento, são conduzidos por Deus até o Filho. Contudo, vamos avaliar esse processo onde o Pai entrega os eleitos ao Filho. Os irmãos, junto comigo, ainda aí no Evangelho de João, porém lá no capítulo 6, versículo 37. João 6,37. Olha o que diz lá. Todo o que o Pai me dá, quem é aqueles que o Pai dá? Os eleitos. Virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Percebam que dentro da eleição, o ato de Deus escolher um povo para si, também está um ato de condução. Todo que o Pai me dá, virá a mim. No entanto, é interessante notar que em versículos posteriores, aí em João capítulo 6 mesmo, olha lá, versículo 38 e 39. Diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai, que me enviou, é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Quem dá os eleitos a Cristo? O Pai. O Pai conduz os eleitos a Cristo e Cristo recebe os eleitos do Pai. Perceba que existe um comprometimento entre o Pai e o Filho. O Pai está comprometido a nos conduzir a Cristo, a nos conduzir ao Evangelho, a crer nessa mensagem. E quando nós cremos, Cristo está comprometido em não nos perder. O Pai está comprometido com o Filho e o Filho comprometido com o Pai. O Pai conduz e o Filho assegura essas ovelhas. É o que aconteceu. Se você é um cristão genuíno, foi isso que Deus fez com você, fez comigo. Ele pegou você docemente e te conduziu até a cruz. E te conduzindo à cruz, te conduzindo à fé, o Cristo te pega pelas mãos. A mão do Cristo está por baixo e a de Deus por cima, assegurando você para que você não conheça o fogo do inferno. Nós vemos aqui que o Pai e o Filho estão comprometidos nessa tarefa.
Por isso nós estamos seguros. Um verdadeiro cristão não pode conhecer as chamas do inferno. Irmãos, isso é impactante. O filho, repetindo, o filho está comprometido com o pai e o pai está comprometido com o filho. A vontade soberana de Deus é que o filho preserve todos quanto o pai lhe deu. O filho, por sua vez, está comprometido com o pai, cumprindo a sua vontade, isto é, garantir que os eleitos permaneçam na fé até o fim. É por isso que mesmo em face de lutas, oposição, tristeza, mesmo diante da oposição da carne, do mundo, do diabo, ainda assim você permanece servindo e amando a Deus, pois Ele te elegeu segundo a vontade dEle. É a vontade soberana de Deus alinhada com o compromisso do Filho, que nem eu, nem você, nem qualquer outro cristão genuíno corre o risco de perecer eternamente no inferno. Dentro do conceito de eleição, pai e filho estão comprometidos em resguardar, em assegurar a nossa salvação. Irmãos, o meu tempo aqui é curto. Eu queria tratar 3 aplicações, mas o tempo não me permite. Eu vou tratar brevemente 2 com os irmãos, e se eu porventura passar, eu peço aos irmãos 5 minutos, um pouquinho de paciência comigo. Essas aplicações, nós vamos poder entender quais são os desdobramentos que essa doutrina pode ter para a nossa vida. A primeira delas, que eu já mencionei durante, é o consolo. Se porventura, em algum momento da sua vida, você estiver em face do pecado, e muitas vezes sendo derrotado por ele, ou muitas vezes de face de sofrimento, pensando em parar, saiba que Deus segura nas suas mãos. Permita que uma doutrina como essa cause consolo e conforto à sua alma. Mas quando a gente fala de um assunto como esse, meus irmãos, automaticamente surgem muitas dúvidas. Por exemplo, se eu não perco a minha salvação, qual é o propósito da santidade? Se eu não perco a minha salvação, por que Satanás atua tanto contra os filhos de Deus? Se ele sabe que eu não posso perder minha salvação, por que ele atua com tanta força, com tanta intrepidez contra os filhos de Deus? Por que ele faz isso, se ele sabe que não pode nos arrebatar da mão do filho? Olha lá a primeira aplicação. Fiz ela baseada em perguntas. Se a salvação não se perde, por qual razão Satanás atua e tenta os filhos de Deus? Olha a resposta. Ao tentar os filhos de Deus, Satanás tem como objetivo atrapalhar o avanço do reino de Deus. Perceba que nós já vimos no versículo 28, João 10, 28 e 29, que a salvação, a perda da salvação é algo, a salvação é imperdível. A imperdibilidade, nem sei se essa palavra existe, da salvação. Salvação não é algo que se perde. Romanos 8, 35 ao 39 também mostra que nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus. Satanás não pode nos separar do amor de Deus. Então qual é o objetivo dele? O intento de Satanás é causar dor, tristeza e distrações suficientes para reter os crentes no seu serviço a Deus, na evangelização e no testemunho. Qual que é o intento então de Satanás? Se ele não pode me impedir de desfrutar da felicidade futura, é fazer com que eu tenha uma vida presente infeliz. Nós sabemos que o pecado ainda habita o crente, que ainda não fomos glorificados e somos ainda sujeitos à tentação. Então ele vai usar de todas essas coisas a fim de trazer, a fim de tentar impedir o avanço do Evangelho. Olha aqui Romanos capítulo 2, 24, vai dizer em face da hipocrisia dos judeus. Porque, como está escrito,
o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quando o povo de Deus falha em obedecer a sua palavra e servi-lo verdadeiramente, adivinha o que acontece? O nome de Deus é blasfemado. Olha outro texto interessante. Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Por qual razão Satanás queria o corpo de Moisés? Com que finalidade? O que ele faria com esse corpo? Com que objetivo ele tinha o corpo de Moisés? Distrair o povo de Deus, porque por meio do corpo de Moisés ele poderia criar um ídolo, fazer com que o povo de Israel se distraíssem da verdadeira adoração a Deus, idolatrando o próprio Moisés. E ele disputa pelo... Perdão, irmãos. Ele disputa pelo corpo de Moisés, a fim de que, usando esse corpo, ele distraia o povo de Deus. É por isso, irmãos, que nós vemos nas Sagradas Escrituras textos dizendo: vigiai. 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele quer fazer com que você tenha uma vida que não te levar na lambança do pecado, para que, te levando lá, ele faça com que o Evangelho de Jesus Cristo fique descredibilizado. É descredibilizar e impedir o avanço do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, falando sobre o jovem que se deitava com sua madrasta, Paulo vai dizer lá no versículo 6: não é boa a vossa glória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A pecaminosidade daquele jovem faria com que ele infectasse toda a igreja. A igreja de Corinto estava se gloriando daquilo. E Paulo vai dizer: olha, esse tipo de atitude, esse moço se deitando com a madrasta, nem entre os gentios eles praticam. E vocês estão olhando isso como algo belo. Vocês vão infectar todos os demais. E quando isso acontecer, adivinha o que acontece? A igreja, como instrumento de Deus, é refreada. Ela não consegue ir para frente por causa do mau testemunho. E o objetivo de Satanás é fazer com que eu e você caiamos nesse pecado, nos distraindo. Por isso que você tem que vigiar, para que você cumpra o seu propósito, que é imitar a Cristo, representar Deus neste mundo, mediante uma vida de santidade, de pureza, a fim de mostrar ao mundo a glória de Deus, a fim de que os eleitos sejam também alcançados pela pregação do Evangelho, pelo ministério de outros crentes. É por isso que nós temos que ficar atentos. Isso mesmo. Uma outra questão, e eu finalizo, é: se a salvação não se perde, por qual razão? Se a salvação não se perde, qual é a postura que devo ter em relação ao pecado? Aí não mesmo, hein? Esse tempo. Se eu não perco a minha salvação, que relação meu pecado tem? Que relação eu tenho com o meu pecado, já que eu não posso perder minha salvação? Resposta: o pecado rompe com o meu relacionamento com Deus. A título de exemplo, podemos ver isso na figura de Davi, quando se entregou ao adultério. Obrigado, Júlio. A título de exemplo, podemos ver isso na figura de Davi, quando se entregou ao adultério com Batseba e o assassinato de Urias, marido de Batseba. No Salmo 51, verso 12, diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado de Davi lhe trouxe sofrimentos e angústias na alma, ao ponto de rogar as misericórdias de Deus para que a alegria da salvação rompesse mais uma vez sobre o seu coração. Davi não perdeu sua salvação.
Não é essa a ideia. Mas perdeu o privilégio de desfrutar de paz e alegria que o Senhor dá a todos aqueles que creem. Meus irmãos, em nenhum momento de nossas vidas nós podemos nos ancorar nessa segurança como uma desculpa para pecar livremente. Davi pagou muito caro por seu pecado premeditado. E pagou muito caro. Quando o cristão, o verdadeiro cristão, que não se atém a vigiar, ele corre o risco de perder o relacionamento dele com Deus. Esse relacionamento só pode ser recuperado mediante o arrependimento e a confissão de pecado. É o que Davi faz em todo o Salmo 51. Ele confessa a Deus os seus pecados e ele roga: Senhor, devolve-me. Devolve-me aquela alegria, aquela paz, aquele gozo que eu tinha em meu coração da tua salvação. É por essa razão, irmãos, que nós devemos tomar de conta do nosso pecado. Aquele jovem também de 1 Coríntios, se não se arrependesse, poderia estar nas mãos de Satanás para que o matasse. Um verdadeiro crente, caso não se arrependa do seu pecado, pode ser morto. Pode ser fustigado por Deus por causa do mau testemunho que está dando. Por isso, mesmo que nós não corremos risco de perder a nossa salvação, nós corremos risco de levar uma vida miserável nesta vida. Portanto, sejamos sóbrios e vigilantes. Minha conclusão é a seguinte: portanto, mesmo em face da oposição do mundo, da carne e do diabo, Deus, por meio de sua graça, não permitirá que seus eleitos se percam. Antes, o próprio Deus, que persevera com eles, para perseverarem com Deus. É o próprio Deus que persevera com você, para que você, em resposta, persevere com Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: aquele que começou em vós a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia do Senhor. Vamos orar. Pai bendito e santo, nós louvamos o teu nome por tão grande salvação que o Senhor nos tem concedido. Nós bendizemos a Ti porque estamos seguros em Tuas mãos. Nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor está comprometido com as nossas almas. Nós Te agradecemos, ó Deus. Nós sabemos que pela força do nosso braço, pela nossa inteligência, pela nossa resiliência, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Mas nós louvamos a Tua persistência conosco, mesmo quando falhamos. Obrigado, ó Deus. Que essa palavra possa nos consolar e nos fortificar em face da oposição do pecado. E que, crendo nisso, ó Deus, nós descansamos em Ti, para o louvor, honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.